Olá, alunos do segundo ano A, B e C. Eu sou a professora Sandra Marília e estamos aqui para mais uma aula de tecnologia. Hoje nós vamos falar sobre a apuração dos fatos. O trabalho dos jornalistas para manter e divulgar sempre notícias verdadeiras. Vamos ver que essa apuração dos fatos está se tornando um novo campo de trabalho. Vamos também falar sobre as histórias de vida. Como a gente pode divulgar essas histórias? Mas antes disso, prepare o seu caderno, seu lápis, sua borracha, seu marcador de texto, ou seja lá o material que você usa para fazer as anotações. Não se esqueça que não pode compartilhar. Mantenha o uso da máscara, use sempre que necessário o álcool em gel e mantenha o distanciamento. Vamos começar? Vamos falar um pouco sobre tecnologia? Muito bem. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre sociedade e narrativas da realidade. A habilidade é a mesma da aula passada. Identificar diferentes usos das tecnologias digitais da informação e comunicação, reconhecendo sua especificidade e aplicabilidade em diferentes contextos e em seus impactos no serviço, na produção, na interação social e utilizando-as de forma criativa, crítica e ética em processos que envolvam autoria e protagonismo. Como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar hoje sobre apuração dos fatos. Esse conteúdo está no caderno do aluno de vocês. Como eu estou com a versão não impressa, eu não sei precisar para vocês qual é a página, tá? Mas se vocês olharem no caderno do aluno, vão encontrar. Mas vocês podem também seguir por aqui. Vamos lá? Então, atividade 2, apuração dos fatos. Ler para conhecer. Existem procedimentos e técnicas que podemos utilizar para verificar informações ou notícias que contribuem para o fenômeno da desinformação. Infelizmente, muitas pessoas e empresas trabalham para a desinformação e são muito utilizados pelo jornalismo que trata da notícia com seriedade. Existem jornalistas profissionais que realmente querem divulgar aquilo que é verdade para informar a população. Mas, infelizmente, também existem pessoas mal intencionadas que fazem de propósito divulgação de notícias que não são verdadeiras, que são boatos que atrapalham demais a vida de todo mundo, prejudicando pessoas e instituições. Uma técnica utilizada é a apuração dos fatos. Tá? O que é a apuração dos fatos, gente? São uma série de verificações que o jornalista faz para que ele tenha certeza que aquela informação realmente aconteceu e que realmente aconteceu daquela forma, naquele local, naquela data. Não somente, somente então, após comprovado o acontecimento, ele vai narrar o fato real. Então, o que acontece? Ele tem um fato, ele vai apurar aquele fato, ele vai apurar aquela informação, ele vai checar aquela informação, e somente depois que ele tem tudo comprovado, então, ele vai elaborar uma narrativa do fato real. Então, ele fez uma pesquisa, ele apurou o fato, ele conferiu as informações, ele comprovou os acontecimentos, e aí, então, ele vai elaborar uma narrativa do fato real. Para tanto, é necessário
saber identificar fontes de informações confiáveis. Existem empresas que fazem isso, tá? Além de conhecer mecanismos de apuração da realidade, aos quais os jornalistas recorrem em suas atividades de trabalho. Um jornalista sério, né, gente? Tais como, o que o jornalista faz? Ele faz entrevista com especialistas, com as pessoas que viveram aquela situação, ele pesquisa, ele vai analisar documentos que foram publicados, que foram produzidos naquela data, ele vai olhar registros, se houve algum boletim de ocorrência, por exemplo, né? Se alguém da região também viu o fato, então ele busca informações, ele também pesquisa dados de outras fontes, outros sites especializados. Depois que ele faz todo esse trabalho, todo esse reconhecimento, é que ele, então, elabora uma narrativa do fato real. Isso é um jornalista profissional, um jornalista que quer levar a informação de qualidade e uma informação verdadeira, tá? Existe um jornalista também que não faz isso, pelo contrário, faz totalmente o oposto. Agora a gente vai assistir um vídeo que fala sobre as fake news. Como que, quando um jornalista não segue realmente isso daqui, ou quando um jornalista, ou uma pessoa também que não é da área de jornalismo, né, tem as más intenções de divulgar um fato não verdadeiro. O que acontece? Vamos ver um pouco sobre isso nesse vídeo produzido pela Fiocruz, pela Escola de Saúde Pública, no canal Saúde. Esse vídeo vai contar para a gente como acontece o fake news, quais são os impactos biológicos nessa questão. Vamos lá? Vou trocar aqui para vocês, para que a gente possa passar agora para o vídeo. Bom, sem problema sair, gente. Vamos aqui montar o vídeo. O quê? Que notícia é essa? Como eu nunca soube disso antes, gente? Ô tio, escuta, que notícia é essa? De onde o senhor tirou essa informação? Ah, meu filho, eu recebi aqui de um grupo de pessoas do meu clube. Que horror, não é mesmo? Mas, tio, eu tô achando essa notícia meio estranha. O senhor checou a fonte para ver se é verdade mesmo? Checar o quê, Rafinha? Eu recebi isso de um amigo, Cardoso, que eu conheço há mais de 40 anos. Ele é uma pessoa muito boa. Eu não vou duvidar dele. Era só que me faltava eu, hein? A gente precisa falar sobre fake news. Fake news é um termo em inglês que, ao pé da letra, quer dizer notícia falsa. Mas você sabe qual é a diferença entre as chamadas fake news e um simples erro ou engano cometido por um jornalista que pode ser resolvido e corrigido como errata? As fake news são notícias falsas criadas com intenção de confundir a opinião pública e disseminar mentiras que beneficiam uns e prejudicam outros. Essas falsas notícias são criadas e planejadas, e isso causa, em grande escala, a quebra de confiança nas instituições e o enfraquecimento delas. Intelectuais do mundo todo já teorizaram sobre a pós-verdade. O que isso quer dizer? Que mais verdadeiro do que o fato em si é o que as pessoas acreditam que aconteceu. Ou seja, se todo mundo acredita em uma coisa, mesmo que ela seja mentira, vira verdade. Com a internet tornando-se acessível para mais e mais pessoas em todo o mundo, temos vários exemplos de uso político desse tipo de disseminação intencional de falsas notícias. Homem-Aranha, herói ou ameaça? Com o intuito de fazer a opinião pública desacreditar de determinados organismos de divulgação, de jornalismo e ou de pesquisa. Imagina como pode ser grave uma fake news sobre saúde, por exemplo. É tão importante combater a desinformação nessa área que até o Ministério da Saúde disponibiliza um número para o envio de mensagens da população. É um espaço exclusivo para receber informações virais que vão ser apuradas e confirmadas ou não. Qualquer pessoa pode mandar mensagens com imagens ou textos para confirmar se a informação é verdade ou mentira. O número é 61
99-289-4640. Então, antes de ficar compartilhando notícias sobre saúde, verifique. E por que as pessoas acreditam em fake news? O que eu faço para combater essa notícia bizarra que meu tio me enviou? Antes de mais nada, não zombe e nem se irrite com aquele seu amigo ou familiar, como meu tio aqui, te manda uma notícia falsa. Estudos comprovam que são impulsos psicológicos que fazem as pessoas acreditarem em fake news. Quando alguém entra em contato com uma fake news, em geral, ela encontra naquela notícia algo em que ela já acreditava antes. E por isso, essa pessoa tende a acreditar nas novas informações que está recebendo, ainda que sejam falsas. A psicologia social denomina isso de viés de confirmação. Portanto, disseminar fake news é um impulso natural de qualquer ser humano, como eu, você e o meu tio aqui. Hey! Hey! No final da década de 1970, foi realizado um estudo sobre vieses de confirmação por pesquisadores da Universidade de Stanford. Eles selecionaram 2 grupos de voluntários. Um grupo que era a favor da pena de morte e outro grupo que era contra. Todos os voluntários leram 2 estudos falsos sobre a pena capital reduzir a criminalidade. Os estudos diziam coisas opostas. Num, a pena de morte era tratada como eficaz, e no outro, ela não era nada eficiente contra os índices de criminalidade. O resultado foi que cada grupo valorizou mais o estudo que era de acordo com a sua crença pré-existente. Ou seja, se eu enviar para o meu tio uma notícia de jornal que diz que o amigo dele, o Cardoso, enviou uma fake news, ele imediatamente vai entrar em dissonância cognitiva. Meu tio, para evitar um mal-estar psicológico, em vez de admitir e apagar a mensagem, vai questionar a minha fonte, dizer algo como: Esse jornal, ele só fala mentira. E isso é mais forte ainda em política, que é o campo de ideologias e paixões. A verdade sobre o que acreditamos em fake news é porque é mais cômodo, em vez de buscar a verdade, defender uma teoria que nos agrada. É uma forma padrão de funcionamento do cérebro humano que faz a gente agir conforme as nossas paixões e crenças pré-determinadas. Então, de jeito, as fake news vão dominar tudo e nunca mais a gente vai saber o que é verdade e o que é mentira? Calma. Não é bem assim. Na verdade, existem diversas formas de combater as fake news. No Brasil, com o advento do Marco Civil da Internet, existe uma responsabilização dos provedores que divulgam notícias falsas. Até o STJ se posicionou através de notificações extrajudiciais para retirada de conteúdos falsos. Mas a dica para o nosso dia a dia é: quando alguém compartilhar com você uma notícia, por mais que você tenda a concordar com o que leu de imediato, o primeiro passo é verificar a fonte. Você já ouviu falar em checagem de fatos? Sabe como funciona isso e quem são os checadores de fatos? A checagem de fatos é uma iniciativa recente de segmentos do jornalismo profissional do mundo todo. É a verificação das evidências em pesquisas quantitativas, em testemunhos ou declarações públicas, divulgados em uma notícia. A checagem de fatos é um fenômeno global que começou recentemente na mídia dos Estados Unidos. E os profissionais que trabalham em agências de checagem podem ser da academia, da esfera civil e de várias culturas e sistemas de mídia e jornalismo. São agências, iniciativas jornalísticas e ferramentas inteligentes que nos ajudam. Então, eu posso verificar se a notícia que meu tio me mandou é verdadeira ou falsa, pois no Brasil existem várias dessas agências de checagem de fatos em atividade. Em geral, o trabalho das agências de checagem começa com o que é dito no dia a dia por líderes sociais, políticos e celebridades, em todas as mídias, inclusive na internet. São alguns dos critérios mais usados na verificação de notícias. Um ponto muito importante é focar em assuntos de interesse público ou que tenham ganhado destaque na imprensa ou na internet. Outra coisa fundamental é verificar se o texto não se trata de uma opinião, porque por opiniões não há checagem. Cada um tem a sua. Buscar a veracidade de notícias e posts que contenham dados estatísticos ou históricos, ou que divulguem informações sobre leis ou sobre a constitucionalidade de um fato. E a coisa é muito séria. Então, a gente assistiu aqui, né, um pedaço desse vídeo que fala sobre a questão das fake news e a gente observou, né, como é importante haver a verificação, a apuração desses fatos para que isso não venha a ocorrer.
E, nesse sentido, a gente pode discutir aqui, né, dois fatos que aconteceram e que acabaram prejudicando muito a população, inclusive causando morte. Um fato aqui importante destacar, que foi sobre relação ao sarampo. A gente já comentou aqui sobre aquela pessoa, né, que criou um artigo, um trabalho científico, literalmente criou, né, inventou, dizendo que o sarampo, aliás, dizendo que a vacina do sarampo levava as crianças ao autismo. Foi tão grande esse impacto, esse trabalho que ele criou, né, que ele divulgou de propósito, que foi um ataque criminoso, que essa relação de uso da vacina, de condenação da vacina, se espalhou pelo mundo inteiro desde 1998. Esse é um fato que ainda estamos verificando. E esse impacto foi tão grande na vacina do sarampo que o Brasil, que era considerado um país livre de sarampo, voltou a ter crianças com sarampo. Inclusive, os Estados Unidos, em uma região, registrou várias mortes de sarampo porque as famílias não levaram as crianças para vacinar, acreditando nesse fato, né, nesse artigo que foi produzido por um ser humano bastante duvidoso, criou, né, uma pesquisa que não existia e acabou divulgando isso na internet. E até hoje, muitas pessoas acreditam que isso é verdadeiro, como falou o Rafael Uchoa, é difícil de você modificar essa opinião da pessoa, passou a ser a opinião da pessoa, é difícil você divulgar, né? A gente vê aí no nosso dia a dia opiniões sobre vacina que realmente a gente tem absoluta certeza que são absurdos totais, mas a gente tem muita dificuldade em passar a informação correta, porque aquela pessoa já passou aquilo, já passou a acreditar naquilo de uma forma difícil de ser mudada. Infelizmente, isso pode levar a complicações sérias de saúde, e nós, como cientistas, precisamos desenvolver também ferramentas para atuar nessa praga, hoje em dia, que existe, que é a desinformação da saúde, não só de vacina, mas também de outros aspectos que vocês aí observam no dia a dia, tá? Outra questão também foi em 2018, né, aquela greve dos caminhoneiros, e muitas pessoas acreditaram que poderia haver um desabastecimento de combustível e falta. Isso causou confusão nos municípios, em alguns municípios, com filas enormes de carros que lotavam os postos de combustíveis. Outra questão também foi sobre a pandemia, né, em uma determinada localidade, foi divulgado na mídia um fato de que haveria um lockdown. E as pessoas não divulgaram o fato de forma correta, levando a população a acreditar que os mercados também seriam fechados. E aí as pessoas correram para o mercado para fazer compra, causando um número enorme de aglomerações. Então, a apuração do fato ou a descrição do fato não foi feita de maneira correta pelos jornalistas e acabou levando a essa confusão. Tudo isso a gente observa, então, da necessidade de pessoas sérias, comprometidas no jornalismo, que possam levar realmente fatos, e não apenas opiniões, e muito menos trabalharem pela desinformação, tá? Então, a gente volta aqui a falar um pouco sobre combater essa fake news. Então, existem profissionais que não levam a sua profissão a sério, né, que acabam trabalhando justamente para divulgar esses boatos, essas notícias falsas, e nós, como cidadão, precisamos ter em mente como agir diante desse fato. Vocês viram lá ele falando que é difícil você chegar a essa pessoa e falar que aquilo não é verdadeiro, existe todo o processo psicológico envolvido, né? Então, existe, sim,
uma legislação que está sendo desenvolvida no Brasil e no mundo para tratar desses fatos, mas ainda estamos caminhando, né? Ainda estamos mudando algumas coisas, principalmente na divulgação, né? Do combate à fake news, na educação, tudo isso para a gente tentar resolver esses problemas aí que afligem o nosso dia a dia. Mas, sim, existe legislação que pune, mas ainda a interpretação é difícil, bom? Apesar do marco, né, do uso da internet ter sido divulgado há pouco tempo, mas a gente ainda precisa resolver algumas coisas em relação a leis. Alguns sites de fake news, que são profissionais, que são, eu chamaria de pseudoprofissionais, que trabalham, né, produzindo esse material, usam layouts, uma aparência de sites muito conhecidos, que divulgam realmente notícias verdadeiras. Para que isso? Para que tenham credibilidade, para que a pessoa que vai acessar aquela informação, quando olha um layout parecido, acha que está se deparando com aquele site que ela confia, e aí acaba lendo aquela notícia e acreditando naquele fato, né? A maneira mais efetiva de diminuir os impactos das fake news é que cada um faça sua parte, gente. Só compartilhar aquilo que tem certeza, né? Só compartilhar aquilo que foi produzido, que foi apurado por jornalistas sérios, que realmente são profissionais. O ideal é duvidar, procurar sempre uma outra fonte, um outro site, procurar sempre que possível, né, um profissional da área para esclarecer realmente aquilo, por exemplo, de saúde, você tem que procurar um outro site que divulgou, né, aquilo ali, ou perguntar para um professor, se for uma questão de história, uma questão de sociologia, uma questão da biologia, olha, mas isso aqui pode ser verdadeiro? Isso aqui realmente é real? É por esse fato? Então, a gente tem que verificar isso antes de compartilhar, principalmente em épocas de pandemia, onde a desinformação e a informação errada reina, tá? Existem empresas que fazem isso aqui, que ajudam nessa apuração dos fatos? Sim, existem, como o Rafael Uchoa falou naquele vídeo, existem empresas no Brasil que já trabalham com esse tipo de apuração de fatos. Como vocês também viram no vídeo, envolve profissionais de diversas áreas do conhecimento, tudo isso no sentido de garantir uma informação de qualidade, uma apuração dos fatos de forma criteriosa, para que tenha-se realmente um jornalismo autêntico. Bom, agora a gente passa para uma parte, né, das narrativas. Também é um material que está no caderno do aluno e que eu não sei dizer a vocês qual é a página, porque eu estou com o material não impresso aqui, tá bom? Pode acompanhar por aqui ou acompanhar pelo caderno do aluno, tanto faz. A sociedade em que vivemos é permeada por narrativas para contar situações do cotidiano, né? Essas narrativas, sejam de esfera privada, ou seja, a vida da pessoa que é transmitida pelas redes sociais, seja de esfera pública, como notícias sobre política, economia, eventos culturais e outros. Então, a nossa sociedade, ela é feita por narrativas que vão contar sempre o que está acontecendo, vão contar história, vão contar fatos. Nesse sentido, as notícias que você lê ou ouve por diferentes mídias têm o papel do jornalista. O jornalista deve ser um profissional cuja função principal é contar histórias, sempre apurando os fatos, narrar para a sociedade o que acontece ou o que está acontecendo na realidade, sem que haja emissão de opinião, sem falar sua opinião, fato, né? Essa tarefa envolve muita investigação. Muitas vezes o jornalista passa por uma função de detetive. Por quê? Ele precisa
ter, primeiro, curiosidade sobre aquele assunto, persistir na sua busca, né, na sua averiguar aquele assunto, e também ter em mente a responsabilidade da divulgação de um fato. Vocês viram aí a questão colocada no vídeo e também quando nós falamos das fake news, né, aquela relação do sarampo, aquela relação do posto de combustível, né, e o lockdown aí que causou a aglomeração. Então, o jornalista tem muita responsabilidade em todos os campos, saúde, economia, comportamento, né? Então, o seu trabalho deve ser feito com muito cuidado, com muito critério. A responsabilidade sobre a divulgação de fatos que sejam verdadeiramente comprovados, e tem que fazer toda aquela apuração da notícia, tá? A partir dos fatos apurados que o jornalista faz, né, e concluindo que eles são verdadeiros, como você acha que essas histórias são contadas? Então, o jornalista faz o trabalho lá, né? Ele faz toda a verificação, ele vê se realmente aquilo aconteceu, quando aconteceu, se tem documento, se teve algum boletim de ocorrência, se teve alguma testemunha, tudo aquilo ele vai reunir aquele material e vai fazer uma narrativa mais próximo possível da realidade. Ainda que ele desconheça alguns fatos que possam existir, ele vai ter atenção ao que realmente aconteceu. Esse é um jornalista que é profissional, né? Mas como que você acha que depois que ele faz tudo isso aqui, como é que ele vai divulgar essas histórias? Né? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, na atividade 4, que é a história da vida real. Agora você tem a oportunidade de conhecer a história real de alguém importante para você. Algum familiar, amigo, professor ou pessoa da comunidade que você admire. Para contá-la, será preciso apurar informações sobre a vida da pessoa, escolhendo pelo menos 2 técnicas de apuração para levantar informação sobre a vida da pessoa. Você pode fazer uma entrevista, você pode registrar com fotografia, com vídeo, documentos que comprovem momentos marcantes na vida da pessoa, ou ainda entrevistar pessoas que conheceram ou conhecem essa pessoa. Caso precise de documento, você poderá solicitar às pessoas sobre as quais levantará informações e fazer cópias e fotografá-las. Você vai montar agora uma história real, ok? Bom, eu resolvi montar minha história real fazendo uma pesquisa sobre o legado de um cientista, bem? Então, para o planejamento da escolha da pessoa e organização do material, considere o seguinte aspecto sobre essa história que você irá narrar como uma notícia. Hein? Eu vou dar um exemplo aqui, e é claro que eu não vou escrever para vocês não copiarem do que eu vou falar, né, gente? Quais aspectos da história da vida que você apurou que você considera mais interessante para serem divulgados e por quê? Pense na sua intenção ao escolher tais aspectos. Antes disso, vamos aqui interromper e vamos assistir o vídeo que eu separei para vocês, que foi a minha escolha, o legado de um cientista. Vejam só. So remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. Be curious.
very lucky that my disability has not been a serious handicap. Indeed, it has probably given me more time than most people can pursue the quest for knowledge. Now, the Apple story again. Story, gentlemen. Your theory of the total entertainment universe. It's an honor and privilege to meet you, sir. I know. And however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. It matters that you don't just give up. Thank you for listening. Vocês observaram nesse vídeo que a gente viu o trabalho, né, do jornalista, como ele focou, né, esse comunicado, como foi que ele divulgou essa história de vida, como ele apurou, como ele considerou. Veja que ele falou do cientista, mas ele não falou somente das conquistas dele no campo da ciência, não. Ele falou do ser humano, ele falou da superação dele com a doença, e ele trouxe uma forma inspiradora para outras pessoas que também passam por situações difíceis, mas que conseguem e continuam acreditando que são capazes de realizar muita coisa ainda. Então, o aspecto que esse jornalista se focou foi além da ciência, e sim para o ser humano, ok? Então, isso é apenas um exemplo, né, do que a gente pode, então, fazer nessa atividade, né? Nessa atividade de contar uma história, de montar aí uma história, planejamento de uma história, de uma escolha de uma pessoa, tá? Você pode escolher, por exemplo, falar da sua mãe, do seu pai, né? Falar de um personagem que você admira. No meu caso, eu fiz aí um exemplo do legado de um cientista, né? Escolhi esse trabalho desse jornalista, como ele criou por aí, e eu acho que seria interessante também, né, na minha opinião, esse uso, né, de um vídeo para divulgar essa história. Claro que eu não estou mandando ninguém aqui fazer vídeo. Ah, professora de tecnologia mandou fazer um vídeo sobre a minha mãe, sobre o meu pai, meu vizinho. Nada disso, gente. Você pode escrever, né, uma narrativa, escrever alguma coisa sobre uma pessoa que você tem intenção de falar, de contar, de narrar uma notícia. Você pode fazer uma notícia, por exemplo, sobre como é o trabalho, né, como é a vida, por exemplo, de uma pessoa que você admira no seu convívio. Você pode fazer narrar também essa notícia, bem? Você pode também usar, como eu aqui usei, uma pessoa que é conhecida, né, que foi conhecida, felizmente já faleceu, mas que como ela foi conhecida por toda a humanidade, o trabalho, o legado de uma pessoa que eu realmente admiro, mesmo que ele faleceu, mas eu admiro muito o trabalho dele, a persistência dele diante de uma tragédia na vida que é a esclerose lateral amiotrófica. Tá? Então, a gente pode
escolher o que vocês quiserem. Não, não tem certo nem errado. Não, não tem quantidade mínima de linhas. Ah, eu escrevi só um parágrafo. Tá tudo bem, professor? Tá tudo bem, tá, gente? Ah, como é que eu vou mandar essa atividade? Vou deixar no caderno, vou esperar que o Classroom seja atualizado e aí depois eu mando a atividade, tá bom? Mando a foto do caderno do aluno, mando a foto do caderno, não tem importância. Gente, não tem certo nem tem errado, tá bom? É só para que vocês possam exercitar, né? Exercitar a história de uma vida real, para vocês possam exercitar como isso deve ser realizado. Então, ninguém aqui vai avaliar vocês como um jornalista, tá bom? É apenas para que vocês tenham ideia de como isso acontece ou como isso deveria acontecer. Né? Aqui não é um jornalismo investigativo, é apenas narrando um fato de uma pessoa que serve como inspiração para a nossa vida, tá bom? Então, ninguém se preocupe aí com a questão de certo ou errado, tá bem? Sem preocupações, tudo com calma, tudo com paciência, sem correria, sem ficar preocupado. O que a gente quer aqui é discutir os fatos, formar opiniões e, principalmente, ser instruído sobre as situações. Tudo bem? Sem estresse. Agora a gente volta aqui, né, para nos falar mais uma vez. Bom, então essa aula chega ao fim, cheia de vídeos, cheia de coisas, cheia de histórias inspiradoras, né? Para que a gente possa seguir a nossa vida da melhor forma possível, tá bom? A tecnologia também pode inspirar a nossa vida. Vamos nos inspirar em pessoas que realmente contribuíram para a sociedade, pessoas que foram realmente inesquecíveis. Nós também podemos fazer parte desse time, não é? Cada um tem a sua potencialidade. Acredite em você. Cuide-se, cuide de sua família, cuide de seu colega, use máscara, álcool em gel, mantenha o distanciamento, não compartilhe material, ok? E a gente se vê na próxima aula de tecnologia. Beijo no coração, se cuidem.